Imagine uma cidade americana no meio da Amazônia. Casas com cercas brancas, ruas asfaltadas, um campo de golfe, uma fábrica rugindo. A milhares de quilômetros de qualquer civilização. Em 1928, o homem mais rico do planeta resolveu domar a maior floresta do mundo. Ele tinha dinheiro infinito, engenheiros, maquinário de guerra. A floresta tinha apenas uma coisa a mais: paciência. Isso aqui é Fordlândia. E essa é a história de como a Amazônia destruiu o ego de Henry Ford. Para entender o que Ford fez, você precisa entender quem ele era. Henry Ford não era apenas um empresário. Era uma obsessão andando. Ele havia transformado o carro num objeto popular, criado a linha de montagem moderna e se tornado, literalmente, sinônimo de poder industrial. Mas em 1927, ele tinha um problema. A borracha. O Ford Model T precisava de pneus. Pneus precisavam de borracha. E a borracha estava nas mãos dos britânicos, que dominavam as plantações da Malásia e cobravam o que queriam. Ford odiava depender de alguém. Então ele teve uma ideia. Uma ideia gigantesca. Uma ideia insana. Se a seringueira veio da Amazônia, por que não ir direto à fonte? O governo brasileiro cedeu 10 mil quilômetros quadrados de floresta para Ford, de graça. O equivalente ao tamanho do Líbano. E assim nasceu Fordlândia. Em julho de 1928, os primeiros navios americanos subiram o rio Tapajós carregando tudo. Tratores, geradores, casas pré-fabricadas desmontadas, até uma escola e um hospital. Ford não estava criando uma fazenda, estava exportando os Estados Unidos. A ideia era simples: construir uma cidade americana perfeita no Brasil. Com horários americanos, cardápio americano, proibição de álcool, porque Ford era proibicionista. Proibição de fumo, proibição de mulheres no acampamento. E os trabalhadores brasileiros que vieram do interior do Pará, eles iam se adaptar ao jeito Ford de viver. Simples assim. O problema começou antes mesmo das árvores crescerem. Ford tinha engenheiros brilhantes para máquinas, mas nenhum deles entendia de floresta tropical. Eles plantaram as seringueiras em fileiras cerradas, do jeito que se planta milho no Iowa. Na Amazônia, isso é uma sentença de morte. Plantas tropicais plantadas juntas ficam vulneráveis a fungos, insetos e pragas que se espalham como fogo. Mas naquele momento, em 1929, a cidade estava crescendo e Ford acreditava que estava ganhando. Dezembro de 1930. Era meio-dia, sol de 40 graus, e os trabalhadores brasileiros foram servidos com purê de nabo. Sim, purê de nabo. O refeitório de Fordlândia servia comida americana: trigo integral, aveia, legumes cozidos. Para homens que cresceram com peixe, farinha e açaí. Naquele dia, alguém jogou a bandeja no chão. E depois outro. E de repente, 3 mil trabalhadores tomaram Fordlândia. Quebraram máquinas. Destruíram o refeitório. Perseguiram gerentes americanos pela floresta. Os supervisores americanos fugiram de barco pelo rio para salvar a vida. A revolta durou 2 dias até o exército brasileiro chegar e restabelecer a ordem. Nenhum americano morreu, mas Fordlândia nunca mais foi a mesma. Mas o pior ainda estava por vir. As árvores estavam crescendo e, junto com elas, o fungo Microcyclus ulei, uma praga que devora seringueiras e que se alastra exatamente quando as árvores estão plantadas juntas. Em poucos anos, as plantações estavam mortas. Ford tentou de tudo. Mudou o local. Criou Belterra, outra cidade, 100 quilômetros acima do rio. Trouxe novos especialistas. Investiu mais dinheiro. No total, despejou o equivalente a 200 milhões de dólares atuais na floresta amazônica. E a floresta devolvia apenas ruínas. Em 1945, Henry Ford tinha 82 anos.
Estava doente e finalmente desistiu. Vendeu tudo para o governo brasileiro por $250 mil. Menos do que custava um navio de suprimentos. Fordlândia foi abandonada. As casas, as ruas, a fábrica, o campo de golfe, tudo foi engolido pela floresta ao longo dos anos. Hoje, Fordlândia ainda existe. Uma cidade de menos de 3.000 pessoas, no oeste do Pará. As caixas d'água enferrujadas de Ford ainda estão lá. A fábrica ainda está lá, com o maquinário apodrecendo. É o maior monumento ao fracasso do capitalismo industrial que a América já construiu. Mas o que a história de Fordlândia realmente nos ensina? Não é só que Ford foi arrogante. Isso é óbvio. É que existem sistemas que não se dobram ao dinheiro. A Amazônia tem 60 milhões de anos de evolução. Ford tinha 17 anos de indústria. Ele tentou impor a lógica da linha de montagem sobre um ecossistema que funciona por lógica própria. E a Amazônia simplesmente esperou. Com fungos, com calor, com trabalhadores com fome de peixe assado. E venceu. Fordlândia é um lembrete de que existem coisas no mundo que não estão à venda. Nem por Ford. Nem por ninguém. Se você chegou até aqui, você agora sabe de uma coisa que poucos sabem. Que o homem que inventou o carro moderno foi derrotado por um fungo e por um prato de purê de nabo. Isso é lógica reversa. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com alguém que acha que dinheiro resolve tudo. E se quiser continuar nessa jornada, o próximo vídeo já está aqui.